Biografias de artistas são tão difíceis de transpor para o cinema quanto grandes obras literárias. Adaptar em todos os sentidos da palavra é algo que poucos sabem fazer, seja na arte ou na própria vida. A arte imita a vida, aquela velha história. I'm Not There, ou Eu Não Estou Lá, uma das raras traduções cinematográficas corretas na história do Brasil, de Todd Haynes, consegue se distanciar tremendamente desses maus exemplos. Ray, Johnny and June, Cazuza, O Tempo Não Para, só para citar alguns. Já nos créditos iniciais percebe-se a intenção do autor, quando este nos diz que seu filme é inspirado nas canções e nas várias vidas de Bob Dylan. Espere aí, um filme inspirado em canções, nas várias vidas de um artista? Quanta pretensão, hein? E aquela historinha com começo, meio e fim que estamos acostumados a ver? Quero ver o artista sofrer com a pobreza na infância, batalhar até o sucesso, se perder no mundo das drogas, perder um amigo ou familiar e depois ressurgir das cinzas em um final triunfal. Ah, é verdade, essa história já vimos centenas de vezes e talvez seja por isso que Todd Haynes tenha preferido fugir disso tudo, embarcando em uma viagem solitária e esquizofrênica rumo ao desconhecido, rumo ao imenso mundo interno e emotivo desse obscuro homem, a voz de uma geração, um verdadeiro gênio, ou apenas um cantor folk. Todas as definições execradas pelo próprio artista que prefere se definir como um trapezista. E sim, o filme é sobre as tais várias vidas de Bob Dylan. É sobre um impostor, uma espécie de Dylan ainda criança, inspirado por Woody Guthrie e suas canções de protesto. É sobre o poeta, nos tempos em que Dylan se alimentava ferozmente da poesia e vida de Arthur Rimbaud. É sobre o profeta, um Dylan concentrado numa busca interior e que culminaria na figura de um pastor evangelista. É sobre o fora da lei, um Dylan em completo isolamento, combatendo os problemas da sua pequena aldeia. É sobre a estrela da eletricidade, um Dylan tão romântico e apolitizado quanto os atores dos filmes. E é sobre o próprio Dylan em sua fase elétrica, afundado em drogas e desentendimentos, uma espécie de Judas do movimento folk. Sim, Dylan possui todos esses lados e tantos outros, assim como todos nós, desde que esqueçamos a superficialidade de fatos históricos e notícias inventadas e olhemos para o nosso interior. Somos um caleidoscópio de emoções misturadas numa busca constante e obsessiva por algum sentido, e Bob Dylan não é diferente. Com o artista, o que ele fez e ainda faz é apenas externar todos esses sentimentos, materializando o imaterializável e expressando o inexprimível. E é justamente nesse ponto que reside seu maior talento. Através de suas músicas conseguimos encontrar alguma estranha forma de identificação, mesmo que a relação entre autor e obra ou a própria intenção do autor seja perdida no meio do caminho. Os Panteras Negras que o digam. As canções estão aí, afinal uma canção é alguma coisa que anda sozinha, como diria Dylan já no início da película. E o que Todd Haynes fez foi encontrar alguma lógica nelas, algo que pudesse traduzir cada fase do artista de uma forma simbólica e extremamente original, assim como o próprio Dylan cansou de fazer. Se Dylan inventou todas essas personas, cuidando para enterrá-las logo em seguida, assim que cada uma delas ia sendo reconhecida, por que o próprio Todd Haynes não poderia fazer o mesmo? É aí que todo o conceito do filme faz algum sentido. Se Dylan nunca admitiu ser apenas um cantor folk e sempre se interessou por uma vida inventada, no melhor sentido possível, Haynes faz um filme tão inventado quanto as próprias vidas de Dylan. E o mais interessante é que com isso ele consegue chegar a uma honestidade profunda, uma verdade emocional que todos esses outros filmes sobre grandes artistas estão longe de alcançar.
Como se não bastasse, o filme ainda propõe uma série de reflexões e questionamentos, todos baseados em citações ou nas próprias canções de Dylan. Questionamentos sobre até que ponto somos realmente livres. As pessoas sempre estão falando sobre liberdade, sobre viverem de um determinado jeito onde não sejam incomodadas. Claro, quanto mais você viver de um determinado jeito, menos você vai se sentir livre. Poderia emendar com outra clássica citação desse mesmo homem. Talvez ninguém seja livre, até os pássaros são presos ao céu. Há também as reflexões sobre identidade. Eu posso mudar durante um dia. Eu acordo e sou uma pessoa, e quando vou dormir, eu tenho certeza que sou outra. Eu não sei quem eu sou na maior parte do tempo. Sim, Dylan, nós sabemos que você não é um cantor folk, e continua sendo esse misterioso de sempre. Afinal, uma das maiores graças dessa vida são justamente os mistérios. Mistérios com contradições, caos, melancias, relógios e tudo que você possa imaginar.